2, 3. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela o endro, semeia o cominho, lança nela o melhor do trigo ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Porque o endro não se debulha com trilho, nem sobre o caminho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode endro e o cominho com um pau. Agora juntos vamos ler o verso 29. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e em grande obra. Amém, meus irmãos? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela leitura da sua palavra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos agradecidos a Deus por todo o bem que nos tem feito. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos reunidos em Teu nome para falarmos a Tua palavra. Que nesta noite, Senhor, a ministração da Tua palavra venha cumprir o propósito para qual ela foi colocada em nosso coração. Que os Teus filhos, ao receberem a Sua palavra, esta palavra de ensino, de orientação, possam ser prosperados nos seus caminhos, e o Seu nome venha em nós ser glorificado. Nos ensina, Senhor, nos admoesta, chame a nossa atenção, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer de nós, pois o nosso desejo é Te servir com alegria. O nosso desejo, Senhor, é cumprir o Teu propósito em nossas vidas, porque nós entendemos que aquilo que o Senhor plantou em nossas vidas, ninguém pode arrancar. Por isso, nesta noite, eu oro em nome de Jesus, e Te peço todo este cuidado, assim como o Senhor nos tem assistido em tempos de adversidade, nos oriente nesta noite a como nos portarmos diante das nossas lutas, para que em nós o Teu nome seja engrandecido e também glorificado. Este é o pedido que Te faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tome assento. Eu quero agradecer a Deus por todo o bem que o Senhor nos tem feito, e pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela oportunidade que Ele nos dá de poder cumprir o propósito para o qual Ele tem nos chamado neste tempo. Nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado. E esse é o motivo, é o propósito maior pela qual nós estamos firmes, caminhando e bendizendo o nome de Jesus. Amados, me permitam nesta noite, neste culto de ensino, partilhar com vocês esse texto bíblico e ver nele algumas lições espirituais propostas e apresentadas na leitura do texto a partir do verso 23 do capítulo 28 do livro do profeta Isaías. Esse texto é um texto muito interessante, porque na verdade ele não é só um texto, ele não é um texto comum. O que a gente encontra aqui é uma parábola.
Isaías vai se utilizar desse instrumento narrativo para trazer a conhecimento dos seus irmãos aquilo que Deus quer falar ao seu povo. Eu quero me dirigir aqui aos irmãos que se reúnem neste templo, também os irmãos que vão nos acompanhar aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Depois você poderá com calma escutar o que atentamente eu tenho a lhes dizer, e não tenho dúvida que você haverá de ser edificado por esta palavra. Então, como eu estava dizendo, esta é uma parábola que está atrelada ao ato de arar, de cuidar, de movimentar e debulhar a terra. Logo, não é difícil a nossa compreensão à luz do texto que nós acabamos de ler, porque o texto por si só, ele se auto-explica. O que é que a gente vê aqui num primeiro momento? Nós estamos vendo um diálogo proferido pelo profeta Isaías por meio de uma parábola, onde o Deus Todo-Poderoso se dirige ao seu povo por intermédio do seu profeta. E esse Deus apregoado por Isaías, ele tem um propósito nesta mensagem. Isso me chamou muito a atenção. Ou seja, Deus adapta a esse discurso a partir do verso 23, e ele pede a atenção daqueles que ouvirão a mensagem por intermédio do profeta Isaías. Este é um método pela qual Deus agora quer falar com o seu povo. Deus, ele é especialista em utilizar métodos para nos fazer compreender qual seja a sua vontade para nós. Nós temos muitas dificuldades no que tange a ouvir as orientações de Deus. E existem situações na nossa vida que Deus tem que ser direto. E existem situações, existem momentos das nossas vidas que Deus precisa se utilizar de instrumentos como esse utilizado por Isaías, para que ele possa se fazer ouvido e compreendido acerca daquilo que ele quer nos informar. Ou seja, é o próprio Deus aqui que vai usar esse instrumento que nós vamos denominar de parábola, que é um método de linguagem para fácil compreensão daqueles que se propõem a ouvir. E por quê? Porque Deus quer aqui manifestar o seu propósito. Eu gostaria de contextualizar talvez o capítulo 28 de uma forma mais singular, mas a exiguidade do tempo talvez não me permita fazer isso. E eu não posso me ater a comentários que não estejam enquadrados naquilo que eu quero conversar com os irmãos. Então, qual é o propósito de Deus ao usar este método por meio do profeta Isaías? Deus quer falar de propósitos, mas Deus não quer falar só de propósito, Deus também quer falar de disciplina. Deus está orientando o povo de como deve se comportar diante das suas exigências. Nós temos muita dificuldade de entender, mas Deus tem um rígido controle de qualidade. Não é qualquer coisa que a gente pode apresentar diante do nosso Deus. Não é qualquer tipo de culto que Deus recebe. Não é qualquer tipo de louvor que Deus aceita. Não é qualquer tipo de comportamento que Deus se satisfaz. Deus tem um controle rígido de qualidade acerca do culto que nós desejamos prestar a Ele. Então não é de qualquer maneira. E Deus agora vai usar o profeta Isaías, porque Deus está incomodado com o pecado que se associou ao comportamento das pessoas nos tempos de Isaías. E Deus então o chama e dá a ele essa grande missão e essa grande responsabilidade. O profeta Isaías, de forma muito cuidadosa, ele vai ouvir o que Deus está falando e com muito conforto, mas também com confronto. Isaías não vai se limitar a dizer aquilo que Deus quer falar por meio de parábolas. E me chamou a atenção, porque o verso 23 começa dizendo assim: inclinai os ouvidos
a minha voz, atendei e ouvi o meu discurso. Perceberam? Deus está gritando aqui, numa expressão mais objetiva, mais contextualizada. Deus está chamando a atenção dos seus ouvintes, que por meio do profeta Isaías deverão dar atenção àquilo que Deus está falando. Nós estamos vivendo em um tempo em que os nossos ouvidos estão cheios de comichões. Aliás, eu me atrevo a dizer que a gente só ouve agora aquilo que quer ouvir. Não é qualquer coisa que a gente quer aceitar. O nosso controle seletivo para determinadas mensagens logo acende aquela luz intermitente. Isso aí não é para mim. E a gente gosta muito de apontar para o outro, né? Isso não serve para mim, serve para o outro. Mas percebam que, contextualizando a mensagem, o verso 23, a mensagem é para todo o povo. Deus está falando através de Isaías. Prestem atenção, inclinem os ouvidos, inclinem os ouvidos. Significa dizer que Deus não quer que a gente escute aleatoriamente. Quando ele usa a expressão inclinar, do verbo inclinar, ele está querendo dizer: se abaixe, preste atenção, encoste o seu ouvido para ouvir o que eu estou dizendo, preste atenção no meu discurso. E eu fiquei pensando nisso, o pastor Davi Gregório, o senhor que prega em muitos lugares, e o senhor já deve ter sentido essa sensação do senhor estar pregando e as pessoas estarem alheias ao que o senhor está falando, porque muitas das vezes a igreja olha para o pastor, para o pregador, e coloca nele a responsabilidade da palavra. Meus irmãos, essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Eu sou apenas o instrumento que Deus usa para falar. Se você vai receber, se você não vai receber, isso não é problema meu, isso é problema seu. Deus está gritando aqui através do profeta: eu não vou falar qualquer coisa, eu tenho uma mensagem para você. E aí me chamou a atenção, porque nós estamos vivendo uma geração em que estão fazendo Deus menino de recado. Deus não tem recado, Deus tem mensagem, Deus tem advertência, Deus tem correção, Deus tem um instrumento para chamar a nossa atenção, a fim de que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, no verso 23, o que a gente vê aqui? A gente vê um Deus que se apresenta, como é que eu posso colocar aqui? Como uma espécie de professor. Eu tive um professor no meu tempo de adolescente que marcou a minha vida, pastor Davi Gregório. Ele se chamava professor José Antônio. E ele era um professor, e no meu tempo, os professores usavam aquelas réguas que a gente chamava de taquara, né? Ele batia, pastor Clay, quando ele pegava a gente conversando, ele batia na carteira. Quando ele batia na carteira, a gente queria entrar por debaixo dela e sair pela janela. Mas foi naquele tempo, eu passei pelo primário, passei pelo ginásio, fui para o colegial. Hoje não, né? Hoje o método Paulo Freire aprova sem que a pessoa tenha condição, pelo menos, de fazer uma dissertação. Se você pega aí na faculdade, eu fui ver uma redação de um candidato agora lá para Azarias, eu fiquei escandalizado, né? Não é a pessoa formada em pedagogia, com pós-graduação no quê, e não sabe fazer uma redação. Isso me assusta, mas é o sistema, é o método implementado agora. Mas aqui não, aqui Deus se apresenta como aquele professor leal, que não quer simplesmente falar ao léu, ele quer que a mensagem que ele vai entregar seja percebida por aqueles que vão ouvir, e para que essa mensagem seja percebida, ele exige da parte daqueles que estão prontos para ouvir, que eles inclinem o seu ouvido. E ele usa uma expressão que me chamou a atenção: não é qualquer mensagem, Deus tem um discurso para os seus filhos. Dá uma olhada para o teu irmão, diga assim: Deus não tem recado para você, Deus tem discurso, Deus tem mensagem, Deus tem promessa. As promessas de papai ainda continuam em pé.
Então nesse formato aqui, como aquele professor Leal, que está dando aquela aula, né? O professor Zé Antônio dava aula de matemática, e ele queria que a gente prestasse atenção, e eu tinha muita dificuldade de fazer, tenho até hoje, mas fazia as continhas de dividir, e aí ele fazia o L invertido, divide aí, e ele explicava na lousa, e a gente ficava tudo atento para aprender, e a forma didática, pedagógica com que ele ensinava, entrava na mente, no nosso coração, e aí a prova dos 30 era na prova, não é? E como não era alegre, pastor Joaquim, quando a gente chegava lá, ele corrigia a prova na hora, não tinha esse negócio de levar a prova para casa, como faz agora, né? Fica uma semana sentado em cima da prova, negociando com o aluno. Você me dá uma caixa de bombom, eu te dou uma nota boa, não é? Você faz isso, eu faço aquilo, barganha. Não, no meu tempo era na hora. Fez a prova, senta aí. Aliás, não sentava, ficava de pé. Deixa eu ver aqui, com a canetinha azul e outra vermelha. Quando ele pegava a canetinha azul, o coração alegrava. Bom, pelo menos o D eu não vou tomar, não é? Não vou tomar um D. Quando ele colocava o A, o B, o C, a gente saía, naquele tempo, saía num pé só, com alegria, né? E depois ficava na quadra lá, afrontando quem tomou D. Também você não estudou e não tinha essa de colar, não. A gente prestava atenção, e como resultado desta didática, desta pedagogia e do nosso interesse em ouvir aquele que estava disposto a nos ensinar, nós adquiríamos o conhecimento necessário para prosseguir nos nossos estudos. Então essa é a ideia aqui no texto, não é? O texto vai nos mostrar, vai nos direcionar a esse professor que de forma didática, pedagógica, ele está dizendo: eu quero que vocês ouçam o que eu tenho para dizer. Ou seja, ele pede completa atenção daqueles que estão querendo ouvi-lo. Esse é o problema da nossa geração, a gente não quer mais ouvir Deus. Mas vamos para frente. Quando ele chega nos versos 24 e 25, o texto nos revela aqui um segredo, e eu fiquei maravilhado. Eu já estou há alguns meses, e toda hora eu mudo, e vou lá e coloco, e ponho, e tiro, e vou para o comentário bíblico, aí eu não me convenço, vou lá e mudo de novo, mas eu achei interessante isso aqui. Eu fui olhar para o texto de forma mais cuidadosa, e nos versos 24 e 25, percebam que Deus, por intermédio de Isaías, ele vai trazer uma lembrança e uma advertência que o arar a terra é um processo de semeadura. Por isso que ele vai usar o instrumento da parábola. Ele vai pegar um agricultor, e era uma linguagem muito coloquial para aquele tempo, porque boa parte dos nossos irmãos que habitavam em Judá viviam da agricultura, então eles não tinham nenhuma dificuldade de compreensão desta linguagem que Deus está utilizando por intermédio de Isaías. Então, quando chega nos versos 24, Deus fala por intermédio do profeta. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Porventura, é uma pergunta, lavra todo dia o lavrador ou o agricultor para semear? Deus está perguntando por meio de Isaías ao povo. Olhem para o campo, olhem para a figura do lavrador, do agricultor. Vocês percebem que ele todo dia está no campo só arando, só limpando, só ajustando a terra? Essa é a pergunta que constrói o raciocínio. Ou abre e desterroa todo dia a sua terra. O destorrear aqui é aquele processo em que o agricultor, pastor Davi, ele limpa a terra e ele vai fazendo uma espécie de vala. Ele vai fazendo aquelas valas. Eu gosto, quando eu vou para Goiás, eu fico muito impressionado, porque a gente encontra já no estado do Goiás ali,
as plantações de café, e elas são todas alinhadas. Elas são todas alinhadas. Então, o agricultor toma o cuidado de alinhar, inclusive na hora de lançar a semente. Você olha, parece que alguém mediu aquilo com fita milimetricamente, porque estão todos na mesma direção. É isso que Deus está falando aqui por meio do profeta Isaías. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre ou desterroa todo dia a sua terra? Ele está perguntando. Aí no verso 25 ele diz, não, esse não é o processo. Lavrador não lavra todo dia a terra. Lavrador não limpa todo dia a terra. Lavrador não desterroa todo dia a terra. O lavrador tem dia específico para limpar, para tirar aquilo que ocupa espaço, para arar, para desterrar, fazer as valas, para ir lançar a semente. Então o próprio Deus, por meio de Isaías, responde no verso 25. Não. É antes assim, quando já tem, olha isso aqui, irmãos, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela as sementes. Olha lá, o endro, é isso mesmo? O endro, e semeia o cominho, ou lança nela do melhor trigo ou cevada escolhida. E aí ele continua dizendo assim, ó, ou centeio cada um no seu lugar, verso 26, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que fazer. Deus está falando como é que ele dá inteligência ao lavrador para arar a terra, para limpar a terra, para fazer as valas adequadas para lançar a semente. E uma vez feito isso, então o lavrador, o agricultor vai lá e de forma cuidadosa, pedagógica, didática, ele vai lançando uma a uma. Isso me chamou a atenção no texto. E por quê? Porque o texto, entre outras coisas, ele está destacando aqui que esse processo, essa metodologia de Deus em tratar o nosso coração, assemelha-se ao que o lavrador faz na terra. É por isso que eu pedi que vocês repetissem que aquilo que Deus planta, ninguém arranca. Porque é exatamente esse o processo pedagógico, irmão Diego, que Deus usa para nos moldar, para arar o nosso coração e lançar a semente adequada para o ambiente adequado. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele destaca aqui algumas lições que eu quero partilhar com vocês. A primeira coisa que a gente percebe é que Deus está falando, lógico, numa linguagem pedagógica. E se a linguagem é pedagógica no sentido de advertir o povo por conta da desobediência e do pecado, o que Deus está dizendo através de Isaías? Ele está dizendo que da mesma forma que o lavrador toma cuidado de lançar a semente depois da terra preparada, isso também ocorre, preste atenção, no tempo certo e com propósito definido. Aí eu fiquei pensando comigo, mas por que Deus está dizendo tudo isso aqui através de Isaías? Aí o Espírito de Deus me fez entender que Deus não lança e não desperdiça semente em terra em que não vai produzir nada. É por isso que você olha, meu Deus, isso aqui é muito profundo, irmão. Você olha para o irmão e aí isso aqui nos confronta. Isso confronta a nossa religiosidade, isso confronta o nosso tempo de igreja. Você conhece o irmão que está há 30 anos da igreja e não sai daquilo. E por que ele não sai? É porque Deus é ruim? Não, é porque ele não permite que o Espírito Santo lance a semente adequada no seu coração. Então Deus está dizendo, preste atenção naquilo que eu estou falando, incline o ouvido, porque eu vou dar o caminho, vou dar a receita de como ter uma vida abençoada. Em outras palavras, Deus está dizendo assim através de Isaías, se eu plantar, ninguém arranca, se eu plantar, não tem luta, não tem dificuldade, não tem adversidade, mas tem a minha promessa que prevalece sobre tudo e sobre todos.
Dá uma olhada aí para ele e ajuda o pregador, diga aí, se Deus te plantou. Mas dá um sorriso aí pelo menos, né? Nós vamos tomar sopa daqui a pouco, né? Diga, se Deus te plantou, o diabo não vai arrancar, não vai mexer, não vai impedir aquilo que Deus tem para fazer através de você, por meio de você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O texto então está nos mostrando que o propósito e o processo de Deus em moldar o nosso caráter não é no nosso tempo. Entenda isso, irmão. Qual é a dificuldade que a gente tem de entender isso? A gente quer fazer Deus de menino de recado. Agora, eu estou vendo uns crentes que me assustam. Eu disse recentemente aí numa das nossas congregações, dos crentes que querem barganhar com Deus, te adoro se você fizer isso. Independente do que você fizer, Deus continua sendo Deus. Se você der glória a Deus, Ele continua sendo Deus. Se você não der glória a Deus, Ele continua sendo Deus. Se você vier para a igreja, Ele continua sendo Deus. Se você ficar assistindo Cidade Alerta, Ele também continua sendo Deus. Ele é Deus. E o salmista no Salmo 90, verso 2, ele diz, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ninguém pode se opor à sua vontade. Aleluia! Então, qual é a ideia aqui? O que é que o texto está apontando? O texto está apontando que Deus tem um método diferente do nosso. Nós queremos fazer de forma atropelada, com pressa. Deus não. Deus não. Deus olha o tempo. Deus olha o processo, Ele olha a terra. E por quê? Porque Ele já tem tudo definido. Você já parou para pensar que Deus tem tudo definido? Por isso que Jesus nos advertiu, lá em Mateus, não andeis ociosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. E aí Ele nos confronta. Vocês estão com dificuldade de entender as providências de Deus? Olhem para as aves dos céus. Olhe para as aves do céu, olha para as andorinhas. Eu moro lá em Mariporã, né? De vez em quando de manhã eu vou trabalhar, passa aquele bando, né? E não vive do Bolsa Família do Lula, não. Quem alimenta é Deus. É Deus quem dá a semente, é Deus quem indica onde está o alimento. Aí Jesus nos confronta. Se Deus é capaz de cuidar das aves do céu, que não semeiam, que não plantam, que não regam, mas que vivem pela dependência dEle, olha para o lado aí, olha para o teu irmão e glorifique o nome de Jesus. Quanto mais de você que adora e bendiz o seu santo e bendito nome. Então o confronto. Então a primeira coisa é a ideia de que Deus tem tudo sob controle. Diga aí para ele, fique tranquilo. Diga aí para ele, seja a boca de Deus. Diga aí, Deus tem tudo sob controle. Pastor Davi, Deus tem tudo sob controle. Esses dias eu estava conversando com ele, falou, pastor, fundiu o motor do carro. É o controle de Deus. Porque se Deus não quisesse deixar fundir, não deixava. Mas o Deus que deixou fundir o carro, também abriu a porta para ele arrumar o carro. É assim que Deus trabalha. O Deus que abriu, que permitiu a porta do desemprego, é o Deus que vai mandar o corvo lá na tua casa. Você já pensou, você chegar lá, você não espera. Oh, eu vim aqui te visitar e já aproveitei para trazer um negocinho para você. Quando você vai ver, é a providência. Levante a tua mão, porque eu estou dizendo que aquilo que Deus planta, ninguém arranca, para glorificar e bendizer o nome dEle. Eita, que eu estou sentindo o papai aqui. Então Isaías está mostrando, entre outras coisas, que no processo de semeadura no ambiente divino, Deus mostra que o método dele se adapta a cada um de nós. E isso aqui eu achei fantástico. Eu fiquei impressionado, o pastor falasse. Preste atenção nisso. Vou ler de novo o texto, porque eu acho interessante. O verso de número
24, ou melhor, 25, fala do processo de nivelar a terra. Isso me chamou a atenção, porque até nisso tem que ter um controle. Você sabia que se você deixar uma determinada quantidade de terra, para quem já mexeu na roça, eles sabem o que eu estou falando. Se você colocar mais terra do que a semente suporta, ela não vai produzir. Olha que coisa fantástica isso. E tem uns irmãos que Deus está falando assim para ele, coloca uma colher de sal, ele vai lá e coloca uma pá. Aí depois que dá errado, ele diz, Deus é contra mim, todo mundo. Aí ele cria a teoria da conspiração, de que os anjos são contra ele, que a igreja é contra ele, que o pastor é contra ele, mas Deus está dizendo, nivele o seu terreno, limpe a sua eira, e deixa que a semente eu vou lançar, mas é no meu propósito e não no seu. Então o que é que o Isaías está falando aqui? No plantar o trigo precisa ser plantado no lugar certo. Para cada tipo de semente tem um preparo de terreno. E ele está descrevendo aqui. O cominho tem um. Não é isso que ele diz? A cevada tem outro. O endro tem outro. É um processo. Diga aí para o teu irmão que isso é um processo. A nossa vida também é de processos, Elaine. Porque são nos processos que nós crescemos. Aqui não tem mágica, irmão, não tem pastor tirando coelho de cartola, aqui é Bíblia. É espiritual. Paulo diz que o homem natural não consegue compreender esse processo. E por quê? Porque as coisas espirituais não se explicam racionalmente. Elas são espirituais. Então, no plantar o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio, e o trigo duro, porque tem dois tipos de trigo, por isso que ele usa o verbo escolher, aqui está no texto, ele manda escolher, porque tem um tipo de semente, no caso do trigo, que ela é chamada aquela semente de qualidade, é o trigo bom, que ele aponta no texto, está aí no verso 25, se você olhar você vai achar. Mas tem uma outra semente que não pode ser lançada naquela eira ou naquele espaço, naquela vala, onde foi cavada para o trigo bom. Esse tipo de semente que é mais dura, pastor Carlos, sabe qual é a orientação? Ele tem que ser lançado na beira. É na beira do caminho. Aí eu fiquei perguntando, mas Senhor, mas por quê? Parece que existe uma espécie de separação, mas a ideia é essa mesmo. Porque já que todos nós estamos no processo, cada um de nós tem um processo para atravessar. A minha prova não é a tua prova, a minha luta não é a tua luta. Mas o importante não é a gente ficar avaliando qual é o tamanho da prova do pastor, qual é o tamanho da prova do irmão Wesley, qual é o tamanho da prova do irmão que está da internet. A questão que nós precisamos avaliar é que o Deus que dá a semente, Ele conhece a nossa intenção, Ele conhece o nosso coração, e Ele não nos dá provação além daquilo que a gente possa suportar. Então isso significa dizer que eu preciso, independente da circunstância, levantar a minha mão e glorificar o nome dEle, porque Ele vai cuidando de tudo. Oh, glória a Deus! Então, quando a gente olha para o verso 26, aí a gente descobre mais uma coisa. O senso comum aqui dado por Deus, por meio do profeta Isaías, ele ordena. Verso 26. Alguém pode ler aí para mim? Leia o 26. Deus está dizendo como é que deve se dar o processo da semeadura. É bom você ter a Bíblia aberta. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Então, o que é que o Isaías está dizendo por meio dessa parábola? Ele está dizendo que Deus dá ao agricultor inteligência para saber como tratar a terra, como manusear ou manipular
as sementes e dá a ele a capacidade de fazer a escolha assertiva, diferenciando uma semente da outra. Se você for na feira para comprar semente, eu, por exemplo, compro gato por lebre, né? Não sei. Mas tem gente que tem, a Elaine tinha um tio lá em Minas Gerais, que eu não tive o privilégio de conhecer, mas sempre viveu na roça, conhecia tudo de roça. Você vai querer dizer para um agricultor que uva não é uva, que tomate não é tomate? Ele não conhece a fruta como nós, ele não conhece o legume como nós conhecemos, que vem para o nosso prato. Ele conhece o processo. E por que ele conhece o processo? Porque ele veio do início. Ele é uma espécie de reprodutor. É como se ele gestasse aquilo. É ele quem armazena a semente no celeiro. Meu Deus do céu! É ele quem armazena a semente no celeiro. Ele sabe aonde ele tem que colocar a semente. Não pode ser úmido o local. Tem que ter temperatura adequada, é a temperatura ambiente. Ele sabe a separação, não é pelo nome, não é pela etiqueta, é pela cor. Ele sabe se está nova, se está de meia idade, se está velha. Ele sabe se pode jogar naquele dia, naquela terra. Ele olha para o tempo e ele percebe se o tempo é adequado, se a estação é adequada, para que tudo isso venha a resultar numa colheita e numa semeadura bem sucedida. É isso que Deus está dizendo no texto. Deus poderoso, aleluia. Então vamos prosseguir, porque a hora está indo embora. Então Deus dá um senso, Deus dá diga comigo, Deus dá percepção, a cada um de nós, das sementes que nós queremos plantar. Meu saudoso pai dizia, pastor Aguinaldo Prado, que quem planta vento, colhe tempestade. Que tipo de semente você está plantando? Gálatas 6:7 diz, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. Deus está denunciando através de Isaías. Vocês estão pensando que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo? Numa linguagem, numa aplicação mais moderna, vocês estão pensando que eu não estou vendo o que tem nesse seu celular aí, não? Você acha que eu não estou vendo o tipo de semente que você está usando aí, não? Aliás, isso é um problema que a gente tem que enfrentar, né? Todo mundo agora tem senha no celular, né? Irmão, se a tua esposa tiver a senha, faz ela tirar. Se o teu marido tiver a senha, faz ele tirar. Não tem que ter segredo. A lavoura, a semeadura tem que ser pública, notória para todo mundo. Lá em casa é assim. A Elaine sabe a minha senha, eu sei. Não, a dela de vez em quando eu erro. Aliás, lá em casa o negócio está tão moderno que, se brincar, o Caleb já sabe o CPF de todo mundo, sabe a RG de todo mundo, é uma luta, né? Mas essa é a ideia no ambiente. Então Deus está dizendo aqui, eu dou senso. Se eu dou senso para o lavrador, ele fazer a diferença do que é e o que não é, você acha que eu vou plantar qualquer coisa no seu coração? Nós saímos daqui ontem quase meia-noite, conversando com os vice-presidentes da igreja, acerca dos nossos. Parece que um assunto puxa o outro, né, pastor Getão? E se a gente não para, a gente passa a madrugada contando os causos. Mas tudo isso são efeitos de semeaduras ou de sementes talvez plantadas fora do tempo. Mas vamos para o texto. Irmãos, me permitam na minha pequenez. Isso não é falsa modéstia. Mas não queira subestimar a sabedoria de Deus. O que Deus está denunciando através de Isaías é um comportamento hipócrita do povo.
Olhe para o texto, leia o capítulo 26 e 27. Depois leia o capítulo 29. São denúncias continuadas. Deus está dizendo assim: chega. Chega. Eu não quero que profanem o meu altar. Eu não quero que vocês ofereçam culto vazio. Eu não quero que a adoração de vocês seja pautada em troca. Eu não quero que vocês me sirvam por aquilo que eu lhes dou. Eu quero que vocês me adorem por aquilo que eu sou. Então, o profeta Isaías agora, ele está sendo também confrontado. E por quê? Porque esse Deus que está falando, ele é um Deus grande em sabedoria. Preste atenção. Inclinem os seus ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. A única coisa que Deus quer é ser atendido. Só que nós estamos todos criando dificuldade. Nós não estamos querendo mais deixar Deus falar. Aliás, falar em língua estranha na igreja, em algumas igrejas, não é aqui não, nas igrejas que eu conheço aí. É uma coisa até sobrenatural, é do outro mundo. Todo mundo para e fica olhando. Quando o pregador dá uma rajada de língua, meu Deus, o que é isso? Aí quando fala, a incredulidade, o esfriamento está tão forte, que quando há um movimento espiritual na igreja, os críticos na internet falam, não, isso é tudo meninice. Deus não precisa disso. Mas quem pediu a sua opinião? Quem pediu a sua opinião? Primeiro que Deus não falou com você, porque se você está criticando é porque a mensagem não foi para você. Se Deus falou é porque tinha lá gente para ouvir. Se Deus falou é porque tinha gente para receber a semente. Se Deus continua falando é porque o propósito dele é glorificar o nome dele na tua vida e te dar vitória nas tuas lutas e nas tuas dificuldades. Então, Deus conversa com o povo por meio do profeta Isaías. Deixa eu avançar. A ideia aqui, e aqui eu quero fazer uma observação, porque todo o texto, essa construção do 23 ao 29, ela está consolidada no princípio da semeadura. Deus usa a figura do agricultor para falar aquilo que ele pretende fazer a partir de uma nova reestruturação espiritual. Então Deus vai observar que existe todo um processo, existe todo um cuidado que nós precisamos nos atentar. Não é de qualquer maneira. E eu preciso, enquanto pastor na igreja, adverti-los que a nossa santidade não deve ser exteriorizada pela nossa roupa. A santidade não começa de fora para dentro. A santidade é um reflexo daquilo que nós temos dentro do nosso coração. Aliás, a própria Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E nós estamos tão acostumados, nós estamos vivendo tão no automático, que a gente não se apercebe. Uns são demasiadamente preocupados em mostrar um estilo que leve a um sentimento de santidade, por meio de roupa, por meio de cabelo. Outros já estão liberando tudo. Eu fiquei assustado aqui agora do casamento que teve aqui sábado. E como eu queria que as pessoas que estavam aqui no sábado estivessem aqui hoje, porque eu não tenho dificuldade. Eu estou cansado de dizer aqui nessa igreja, e enquanto for pastor, enquanto Deus me permitir estar aqui com minha família, houver a permissão, o consenso do ministério, de pastorear, porque é o que eu vim fazer, pastor, eu vim pastorear, e eu tenho que pastorear todo mundo, né? Esse é o ofício do pastor. O pastor pastoreia aquele que gosta dele e aquele que não gosta, né? Eu fiquei sabendo aí numa igreja, que eu e Elaine somos detestados na igreja. Como é que pode um negócio desse? Aí eu fiquei pensando, Senhor, será que eu sou tão ruim mesmo? Mas aí eu olho para dentro de mim, eu faço uma reflexão. Isso é um confronto para mim também, para mim.
Porque nós não somos perfeitos. Eu tenho ensinado aqui vocês que não existe anjo aqui com auréola. Não tem anjinho aqui com 1,5 m de asa, de envergadura, que voa, que nem aquela música lá da Andréia Fontes, lá, né? Tem anjo voando nesse lugar. Os anjos são espíritos ministradores, segundo o escritor aos Hebreus. Eles estão no mundo espiritual, batalhando para que o nosso culto seja recebido. É isso, Davi? Quando eu dou um glória a Deus aqui, o demônio diz lá em cima, não vai passar. O anjo vai lá, passa a espada. Estou parafraseando, vai passar sim. E a Bíblia diz que o meu louvor, a minha adoração, é como incenso que é levado na presença de Deus. Você já percebeu isso espiritualmente falando? O dia que você passa um dia atribulado, cheio de problema, aí você chega na igreja, você não tem força para orar, aí você está orando, aí a oração do teu irmão parece que te confronta, aí você começa a sentir alegria, começa a chorar, começa a glorificar a Deus, e daqui a pouco você está avivado. Isso é a presença do Eterno na casa, dizendo, você não está sozinho, eu estou com você. Graças a Deus, aleluia. É isso. É isso. Então, Deus faz uma pergunta, o lavrador lavra todo dia, ou semeia todo dia? Não, tem um processo. Todo dia ele sulca terra, ou seja, ele abre, ele fica gradeando o solo, cavucando lá, como não tem o que fazer. Porque tem uns irmãos que é uma luta, irmão, fica lá cavucando, Deus falou e ele fica arrumando confusão. Coloca na mão de Deus de manhã, Senhor, já é meio-dia. Até agora nada. Deus tem que nos ajudar mesmo, irmão. Porque o negócio está feio. Então, Deus está falando por meio de Isaías. E ele está dizendo, quando já está tudo nivelado, a superfície acertada, o que é que ele faz? O agricultor, ele pega a semente, separadamente, preste atenção nisso, semente separada. Irmãos, escute o que eu vou dizer, isso aqui é espiritual. Quem pegar, pegou, quem não pegar, não vai pegar. Não misture as sementes que Deus lhe deu. Eu vou traduzir o que eu acabei de falar. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Não queira colocar a tua mão aonde Deus não mandou você colocar a sua mão. Faça assim com a sua mão direita, porque isso aqui é espiritual. Feche agora a sua mão bem forte e diga, Senhor, a semente está na minha mão. Quem vai dar crescimento é o Senhor, e o que o Senhor plantar, diga assim comigo, o que o Senhor plantar na minha vida, mas diga alto, o que o Senhor plantar na minha vida, ninguém vai derrubar, ninguém vai derrubar. Manda. É Barabás. Glória, glória, glória. Tubirá-se a calamandorevá-se. Deus poderoso, aleluia. Glória, glória, glória. Por que ninguém vai derrubar, pastor Davi? Simples, o texto está revelando. Porque o próprio Deus está instruindo. Assim como Deus instrui o lavrador, Ele instrui a gente. Eu lembro da minha esposa, eu quero usá-la aqui como referência nisso, que não tinha nenhuma intimidade com o microfone. Isso é pedagógico, mas percebam que qualquer curso de oratória, para esse contexto espiritual, pode até nos ajudar, mas não é o suficiente. Se Deus não falar. Porque tem coisa, esses dias ela brincou comigo, você tem que me ensinar a ver o texto, olhar o texto, e eu até consigo ajudar ela a fazer,
Mas quem vai dar a revelação é o Espírito Santo. Porque tem coisa que eu posso fazer, pastor Fábio, mas tem coisa que é só Deus que pode fazer. E aí Deus não está atrás de PhD, Deus não quer saber quantos diplomas você tem na parede, Deus não quer saber a cor da pedra do teu anel, Deus não quer saber qual é o teu grau de intelectualidade. O que Deus quer saber é se tem simplicidade no teu coração para ouvir a instrução do Senhor. O que é que diz Oséia? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer a você: eu vou te dar a estratégia, vou te dar o caminho, vou te dar a semente e vou glorificar o meu nome na tua vida. Eita glória! Aleluia, aleluia. Preste atenção. O texto traz uma declaração. Verso 27, lê para mim o 27 e o 28, para a gente caminhar. Porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara de sacode a ervilhaca, e os cominhos com um pau. A ervilhaca que está na Bíblia do pastor é o endro. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Vocês já viram como é que o agricultor que trabalha com trigo faz a separação? O que Deus está dizendo é que o trigo não é colocado no chão e passa com a carroça. O trigo não pisa. O trigo se sacode. O endro é diferente do cominho. Tudo tem um processo. O que é que o texto está dizendo? O endro não se debulha, o que se debulha é o trigo. O endro não se debulha, o endro não se debulha com trilho, não é sacudindo, não é passando na mão, tem um processo. Não é sobre o caminho que passa a roda, não é no chão. O que é que Deus está dizendo por meio de Isaías nessa parábola? Não adianta você colocar o endro no caminho e fazer a carroça passar por cima. O processo é mais demorado, o processo é mais cuidadoso. Você tem que pegar uma vara, diga comigo, uma vara. Diga comigo, tem que pegar uma vara e ir separando com paciência. Agora tem uma diferença, porque para o endro, o Isaías, na parábola que Deus diz para ele, olha só o que está no texto aqui, agora, olhando para o texto, o endro, ele tem um processo de separação diferente do cominho. O endro se separa com a vara, mas o cominho é com um pedaço de pau. E por que isso? Porque para cada uma dessas sementes tem um processo. Tem gente que entende fácil, mas tem gente que precisa ser colocada no caminho para receber a instrução e aprender a confiar em Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Diga aí para o teu irmão: não desista, não desista, não desista, porque se Deus te plantou, ninguém vai arrancar. Levante a tua mão para adorar o nome de papai. Isso aqui não é mensagem de internet, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Eu estou atrás de uns pregadores ordinários que ficam colando essas mensagens de internet, querendo fazer o povo comer capim seco, pintado de verde, achando que o povo é bobo. É o texto. Isso aqui é a chamada exegese do texto. É ler e compreender o que Deus está querendo dizer. Então vamos lá, tenho 10 minutos. Observação. Diga assim comigo: o endro não se trilha com instrumento de trilhar.
instrumento de trilhar. Meu irmão, aprenda isso. Não use ferramenta inadequada para cultivar a sua semente. Diga assim comigo: não se debulha o endro com trilhadeira. Se debulha o endro com trilhadeira. Diga assim comigo ainda, número 3, nem sobre o cominho se passa a roda de carro. Não ultrapasse, não adiante o processo. Não, eu vou passar a roda de carro que é mais rápido. Deus está dizendo: não. O cominho não dá para você passar a roda de carro. Tem que pegar o pau, tem que ter paciência, tem que ir separando um a um, para que eu possa cumprir o meu propósito na tua vida e o meu nome venha a ser glorificado. Agora diga assim comigo: com a vara. Mas diga aí, seja melhor, ajuda o pregador que já está cansado. Eu cheguei 7 horas da manhã aqui, rapaz. Um frio que Deus dá. Fiquei com uma inveja santa da Elaine lá juntadinho. Me deu uma vontade de voltar, mas eu precisava levantar. Estou cansadinho. Mas diga assim comigo em alto e bom som: com vara se sacode o endro. Agora cominho. Diga aí pro teu irmão assim: cominho é só com pau. Eita Senhor da glória. Jesus. Eu já vou terminar a revelação aqui. É forte? Forte é o que vem vindo aí. Deus faz uma pergunta para o povo por intermédio de Isaías. O cereal é esmiuçado? Está no texto, pastor Joaquim. Está no texto. Vocês já viram esmiuçar o cereal? E tem um irmão que pega e... Deus está dizendo: não é assim. Cuidado com a semente que Deus lhe deu, rapaz. Pastor, mas eu não queria cominho, eu queria endro. E o que eu tenho que ver com isso? Você não tem que falar para mim, você tem que falar para quem te deu a semente. Agora, se ele te deu a semente, ele sabe qual é a utilidade que ela tem na sua vida. Não reclame daquilo que Deus colocou na sua mão. Viva com simplicidade, porque na tua simplicidade o nome de Jesus vai ser glorificado, o diabo vai ficar envergonhado e você vai vencer as tuas lutas e as tuas provas. Rebarabandarabá. Glória, glória. Tem um processo, Wesley, para pegar o cereal. Se você judiar do trigo, se você machucar ele de forma demasiada, Elaine, sabe o que acontece? Ele não presta para fazer farinha. E se a farinha for ruim, não serve para ser pão. De vez em quando eu fico que tem uns irmãos que eu vou dizer para você. Não sei se é cominho, não sei se é endro. E tem hora que dá vontade da gente mudar a utilização dos instrumentos. Mas Deus está dizendo: calma, fica tranquilo. Quem trata sou eu, quem trabalha sou eu, quem faz sou eu. É eu quem estou no cuidado. Preste atenção. O lavrador, o agricultor, nem sempre ele está lá debulhando. Nem sempre ele está lá debulhando. Olhemos para o texto. Leia de novo para mim aí, pastor Fábio, o verso 27 e o 28. Porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e os cominhos com um pau. Então preste atenção. O lavrador tem os momentos adequados para fazer determinadas atividades dentro da sua lavoura. Não é toda hora que você pode pegar o teu carro, não é? E eu vou usar essa linguagem, e passar por cima dessas sementes. Porque tem semente que precisa passar com o carro. Agora tem semente, pastor Clay, que tem que pegar a vara.
Aí diga assim comigo, agora tem semente. Mas diga assim comigo, agora tem semente. Que a gente só separa com o pau. Aí eu fico impressionado quando eu vejo alguém resistindo à disciplina. Eu ser disciplinado, mas quem falou para você que disciplina mata? Disciplina te cura. Disciplina te sara, disciplina te confronta e te faz ver quem você realmente é. Aí o verso 29, pastor Fábio, liga aí para mim, leia para mim. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Existe um detalhe nesse texto. E agora eu vou caminhando para o final, tenho 8 minutos. Quero que você guarde muito isso. Tem um detalhe nesse texto que me chamou a atenção. A gente olha, lê, relê e passa desapercebido. Muita gente não percebe, mas está aqui, do 23 ao 29. Quando você chegar na sua casa, esmiuce isso. Qual é o segredo, pastor? O primeiro segredo que está no texto é que Deus está nos ensinando usando a figura de um campo de agricultura. Esse é o primeiro ensino que é perceptível no texto. Ele usa a parábola e usa o campo e o agricultor como forma pedagógica de mostrar qual é o seu propósito no sentido de orientar o seu povo. E qual é o instrumento que Deus vai usar para formar ou para afirmar essa parábola? Está no texto. Tem pelo menos aqui 3 ou 4 expressões no texto, de um diferente do outro. Trigo, milho, endro, cereal. Está aqui. Deus usa sementes para falar numa linguagem que o povo possa compreender. Através desta inteligência de cuidar da terra de forma apropriada, como faz o lavrador. Vocês já viram a plantação de soja? Nos estados do sul, as plantações de vinhedo, como eu citei aqui, as plantações de café, até o milharal, tudo feito com inteligência. Você já viu, você já entrou num campo de milho totalmente desacursoado, totalmente bagunçado? Você já foi numa lavoura, num pomar, numa plantação de laranjas, de morango? Não, vamos falar aqui um pouco das verduras. Talvez um dos mais experientes agricultores no âmbito de conhecimento sejam os orientais. Né? Os orientais são fantásticos, principalmente para plantar hortaliças. Vai numa plantação de hortaliça de um japonês para você. Muito centrado. Como é que a gente dá o nome para isso? Inteligência. Dá uma olhada para o teu irmão e diz assim para ele: Deus te deu. Mas diga alto, que isso aqui é pedagógico. Diga assim para ele: Deus lhe deu inteligência suficiente para compreender que aquilo que ele plantou na sua vida, ninguém vai arrancar. Se você recebe essa palavra, levante a tua mão para adorar a Jesus. Então, o que é que o Isaías está fazendo aqui? Ele está usando essa linguagem rural para revelar mistérios espirituais. O agricultor, Davi, não joga semente aleatoriamente. Irmão, para de jogar sua semente em qualquer lugar. Ô, irmão, me ajuda. Para, irmão. Vai orar. Pede direção. Não vai tomando decisão precipitada. É semente. Não coloca a semente em saco furado que você vai ter prejuízo, meu filho. Deus é
Isaías 55, ele faz uma denúncia lá, né? Da gente, por que vocês gastam o dinheiro que eu lhes dou naquilo que não é pão? Você quer que Deus fale o que mais para você, meu filho? Ou você está pensando que Deus vai mandar um anjo aqui? Os anjos têm mais o que fazer, meu filho. Ele está te orientando pela palavra. Não jogue semente em solo improdutivo de forma aleatória. Deus está dizendo aqui para você, preste atenção nisso. O cominho não pode ser tratado como trigo, irmão. Cominho é cominho, trigo é trigo. Cada semente possui uma medida. Diga isso aí para ele, pastor Joaquim, diga aí para o Aguinaldo, diga aí para ele assim, cada semente, pastor, cada semente possui uma medida. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Aí eu fiquei pensando comigo, né? Se tem uma medida, aí me fez compreender que se cada semente tem uma medida, então isso me levou à ideia de que tem semente que você pode lançar ela de forma superficial e ela brota, mas tem semente que tem que ter profundidade. Tem que cavar, tem que limpar, tem que arar. Tem semente que você pode jogar em qualquer lugar. A palavra do semeador lá no Evangelho de Mateus, você pode jogar. Tem 4 tipos de situações ali, né? A semente que ela é jogada no meio do caminho, no meio dos pedregais e assim sucessivamente. Agora, tem semente que ela precisa ser lançada em local específico. Irmão, entenda, em nome de Jesus. Ouça esse pregador. O lavrador não passa todo o seu tempo arando a terra. Ele faz outros trabalhos além de arar, entre eles o cuidado de cavar, de limpar, de olhar aonde ele vai lançar a semente, porque a semente é a garantia da colheita e da semeadura que ele pretende buscar. Eu vou caminhando para o final. Ele semeia quando os sulcos já estão abertos, quando as valas estão prontas, quando a terra está nivelada, aí ele vai e espalha as sementes. E depois, na época da colheita, para cada tipo de colheita tem um procedimento. Diga comigo, cominho. Diga comigo, cominho. Vara. Não. É isso que está dizendo. Ah, obrigado, irmão. Parabéns. Nota 10. Diga assim, cominho, pau, endro, vara. E o trigo? Debulha, irmão. Debulha. E debulha alto. Joga, porque o joio é danado. A olho nu você diz é trigo, mas é joio. Então sacode bem, dá uma soprada, porque quando você soprar, aquilo que está escondido vai ser revelado e o nome de Jesus vai ser glorificado. Ó, uma semente é sacudida, outra é moída com pedra. Ó, outra é debulhada. E a outra, pastor? A outra é da forma que Deus lhe der. Cada um sabe a semente que recebeu e sabe a orientação que Deus passou a cada um. E por que Deus faz isso? O texto diz que o Senhor faz isso porque Ele nos deu inteligência. Então não argumente que Deus não te ensinou, porque Deus está te ensinando, está te orientando e está chamando a sua atenção. Dentro desse contexto, e aqui eu termino, eu faço a seguinte observação: da mesma forma que o lavrador tem todo este cuidado com as suas sementes, Deus também tem os seus tempos para as nossas vidas
para os nossos projetos e para os nossos propósitos. Deus tem várias estações. Diga comigo, Deus tem várias estações. Deus tem obras e tem propósitos na minha e na sua vida. Ou seja, o que significa isso? Que a providência que Deus tem para mim não é a que Ele tem para a Elaine. A providência que Ele tem para você é tua. Levante a tua mão, porque eu estou profetizando de boca aberta. Enquanto eu estou falando, Deus está mandando para você a providência, está mandando o recurso, está mandando o socorro, está trazendo a resposta, está tirando o impedimento, está dizendo eu estou no controle, está dizendo a minha palavra continua de pé a teu respeito, e eu vou fazer para que a minha palavra seja cumprida. Portanto, escute, eu termino. Aqueles zombadores que estavam zombando aqui na fala de Isaías, eles estavam zombando, mas eles eram culpados. E o texto os denuncia. A loucura do texto é que essas pessoas com o coração de pedra se autoelogiavam e se lisonjeavam, mal sabendo elas que Deus não estava recebendo nada. Meu Deus do céu, isso aqui é muito... O que adianta a gente ganhar, irmã Rita, o mundo todo e perder a nossa alma? Mas aí o texto diz que Deus resolve, por meio de Isaías, trazer um tempo para prová-los e angustiá-los. Para quê, pastor? Para humilhar? Não. Porque Deus não tem prazer no nosso sofrimento. O propósito de Deus era chamar a atenção destas pessoas e prepará-los para servi-lo com sinceridade e com lealdade. É isso que Deus espera de nós. O texto diz assim, que a semente é batida e provada, mas não quebrada como são os ímpios. Para cada um, Deus tem um tratamento. E eu queria dizer para você que está passando por processo, não desanime, não jogue a toalha, não volte atrás, pense que você já caminhou o suficiente para voltar atrás. Continue olhando, porque o propósito de Deus está logo ali na frente. Deus é maravilhoso, conselheiro, é grande em sabedoria. O cominho era uma coisa pequena, é uma semente pequena, é quase invisível, é negro, é discreto, mas mesmo assim o lavrador preparava o espaço para ele. Pastor, não para de se vitimizar, irmão. Ei, pastor, eu estou me sentindo cominho. Mas fique tranquilo, porque também tem lugar para o cominho na terra. Tem lugar para o endro, tem lugar para o trigo, tem lugar para todo mundo. Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Isso aqui é forte demais. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas acreditam que só os grandes merecem o espaço e serem reconhecidos. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele não está atrás de quem quer aparecer, de quem quer viralizar, de quem quer ganhar like na internet, e é que nem carroça vazia, só faz barulho. Deus quer levantar uma geração poderosa, cheia da sua glória, cheia da sua unção, para fazer a diferença. O texto está dizendo, irmão, através do campo, até sementes pequenas receberão a atenção do céu. Diga assim comigo: até as sementes pequenas,
Agora seja a boca de Deus e olhe para Ele, que talvez você esteja falando com uma pessoa grande em estatura, mas que está se sentindo pequeno. Diga assim para Ele, olhando para Ele, seja a boca de Deus aí para alguém. A Rita olha para a Elaine e faz alguma coisa, diga assim: até a semente pequena recebe a atenção do céu. Deus está dizendo: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. É barabá, é manda, uribarabadaramanda. Graças a Deus, aleluia. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que muita gente não quer crer no próprio solo. Eu sou um coitadinho. Para de se vitimizar. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Não deixe o inimigo invadir as fileiras da sua terra. Prepare o teu coração para receber o que Deus tem de melhor. Agora, escute. Não queira colher o que você nunca plantou. Pare de ficar olhando a vinha do outro. Não seja um Acabe. Você sabe que Acabe é um espírito, né? E nós estamos vivendo a geração do espírito de Acabe. O espírito da inveja. Eu não tenho, mas quero ter e tomar o que o outro tem. Não. Não invada. Diga para ele, não invada a fileira do outro, o solo do outro. Não queira colher aonde você não plantou. Você quer viver um chamado que Deus nunca te entregou? Não dá, irmão. Não dá. Vamos para o final. Quando uma semente sai do lugar que Deus determinou, tem um problema. E eu fecho a Bíblia agora. Qual é o problema, pastor? Quando a semente sai de um lugar que Deus não determinou, tem um problema. Qual é o problema? Ela não tem identidade. Ela não tem identidade. Aí sabe o que acontece quando a gente não tem identidade? A gente começa a produzir comparação. E isso é um perigo que tem levado muita gente a um processo de desgaste. Essa comparação produz aquilo que eu chamo de competição. E a competição, ela vai resultar naquilo que nós chamamos de ansiedade, excesso de futuro. E aí a gente fica dizendo, fulano recebeu, eu não recebi. Fulano conseguiu, eu não consegui. Fulano foi para frente, eu não prosperei. Fulano fez isso e aconteceu aquilo, e eu continuo na mesma. E Deus está dizendo, fique tranquilo, use o que eu estou colocando na tua mão. Tem muita gente adoecendo dentro e fora da igreja, porque está tentando florescer no terreno de outra pessoa. Floresça no teu, viva no teu, aproveite o teu, use a semente que Deus te deu, e Deus vai prosperar a tua vida de uma forma extraordinária. Aprenda de uma vez por todas, o trigo não compete com o cominho, a cevada não tem que ocupar o lugar do centeiro, o campo só permanece saudável, porque cada semente entende a sua posição. Escute, talvez hoje, nesse culto de ensino, 21 horas e 11 minutos, você olhe para si mesmo e se sinta pequeno demais. Mas eu tenho uma mensagem para você. Pastor, eu estou invisível, ninguém me vê. Já teve essa sensação? Ninguém me vê? Eu não. Aliás, eu aprendi que quem não é visto não é lembrado. Tardio. Aí o texto vem e desmonta essa mentira, essa falácia. Deus que prepara espaço para o trigo, também prepara espaço para o cominho. Você não foi jogado na terra por acidente, irmão. Você não está aqui porque tropeçou e caiu aqui dentro. Existe um lugar preparado. Deus está aqui para ouvir a sua voz. Oh, meu Deus, para o seu crescimento, para o seu processo, para a sua colheita. Escute a orientação de Deus hoje. Pare de tentar matar alguém para crescer. Eu vou repetir.
pare de ficar defamando, pare de ficar falando, pare de ficar colocando pedra de tropeço para atrapalhar alguém, para você crescer. Cresça com a tua capacidade, cresça com as tuas pernas. O céu nunca precisou eliminar uma semente para fazer outra florescer. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Quem entende o seu lugar, descansa em Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Quem descansa, cresce. E quem cresce no lugar certo, Eita Jesus. frutifica, sem precisar brigar, sem precisar competir, sem precisar dizer que é o melhor, que é o maior, que é isso e que é aquilo. Deixa Deus soprar o teu nome e glorificar o nome de Jesus na sua vida. Vamos estar sobre os nossos pés. A minha palavra de agradecimento à igreja que recebe